Muito boa tarde a todos, a todas. Este momento era assim desejado há muito tempo. E de tal maneira que não nos demos conta que era sexta-feira, não nos demos conta que havia tantos desafios por aí, hoje sabemos haver, e muitos professores que estão até neste momento na abertura do ano letivo que está a desenvolver-se ali nos Capuchos. Portanto, está tudo muito bem. Nós também estamos aqui, como disse o Alexandre Honrado, e agradeço muito a abertura desta sessão, desta primeira conversa. Nós também estamos muito bem aqui com quem está muito bem connosco. É uma forma de juntos pensarmos, criarmos, refletirmos e, sobretudo, acreditar. Acreditar na educação, como chave mestra diria, mas também nos mestres que são eternos aprendentes. E se não aprendermos, e a palavra de ordem é aprender. A aprendizagem, mas nós como aprendentes, nós querendo aprender e estar com os mais jovens, porque eles ensinam muito, as crianças. E, portanto, este momento é muito significativo porque é quase que o retorno, neste princípio de ano, à comunidade, daquilo que a própria comunidade, e quando falo na comunidade local, a comunidade educativa, a comunidade escolar, também soube aproveitar e trabalhar connosco a Almada Mundo. A Almada Mundo é uma associação internacional de educação, formação e inovação. Nascemos há 4 anos só. Somos um conjunto de professores sonhadores, gente que, como professores, são inquietos, não se conformaram com falta de respostas e continuamos à procura de questionar, de responder e de ir ao encontro para ouvir, sobretudo, escutar as crianças. E é com as crianças e pelas crianças e em nome das crianças que a Almada Mundo está aqui pela educação, mas também está pela formação dos jovens que estão na comunidade sem trabalhar, sem estudar, sem se encontrarem, e vamos ao encontro deles e estamos a fazer um trabalho também de intervenção social, de cursos de aprendizagem e a conseguir promover também aprendizagem, cursos de 2 anos e meio, atribuindo dupla certificação. Também estamos a trabalhar essa dimensão dos jovens e também dos adultos. Adultos que estão, sejam empregados ou desempregados, adultos ativos que precisam de ter eles também mais qualificação. Portanto, nós estamos qualificação em várias áreas, desenvolvimento de competências em várias áreas, para a empregabilidade naturalmente, mas também para as pessoas se sentirem bem neste tempo. Nós estamos, esta associação está muito, como somos professores, como temos uma sensibilidade e estamos ligados, muito ligados, cada vez mais ligados com a comunidade local, com as autarquias, com o pensamento dos planos municipais que têm e traçam estratégias, e nós procuramos também políticas e procuramos práticas significativas que tragam efetivamente mudança. E é nesta dimensão da mudança, da transformação, de uma ação transformadora que todos nós, cada um de nós pode vir a desenvolver no seu lugar, no seu espaço, com a sua gente, e nós todos temos um potencial, como todos sabemos, enorme. Almada é, efetivamente, luz. Eu vim parar em 1980 a Almada e digo-vos uma coisa, é como se fosse a minha terra neste momento, porque é aqui que eu me tenho vindo a realizar como pessoa, como profissional e, sobretudo, com uma dimensão social, de sentido, sobretudo com as escolas, no sentido educativo, pedagógico, mas de uma abertura às escolas, porque eu sempre considerei, e sou professora desde 1969, vejam lá, já atravessei muitos, inclusivamente, era reitores, coisas assustadoras, e eu era muito nova. Fui resistindo e fui-me aproximando da possibilidade de fazer, correr riscos, mas ousei, sempre com medo, mas fui fazendo e continuo com muito respeito sempre, com muito medo também, com uma responsabilidade enorme, porque quando nos metemos a fazer ou a querer fazer, temos que, naturalmente, prestar contas, e eu sou muito fiel às contas que presto. É que este encontro aqui, connosco, poucos, mas muito importantes, é também uma prestação de contas e dizer, vale a pena, valeu a pena. O ano que passou, um ano de Covid, um ano 2021 muito difícil, que todos atravessámos, mas nós atravessámos seguramente mais leves e mais felizes porque trabalhámos com as crianças. As crianças trabalharam connosco e temos o discurso delas para, por elas e com elas, contagiar as escolas, contagiar a comunidade e dizer, mais uma vez, ao Sr. Presidente, que aqui está em representação da sua União de Juntas
de Freguesia, de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, portanto, assim, o coração da Almada, fez questão de estar aqui connosco e nós agradecemos muito, porque quando ele connosco traçou a linha estratégica de dizer vamos inovar, como? Então como? Pensámos todos. E lançámos a inovar e a apresentar um programa escolar, que vos vamos falar depois em síntese. É esse programa que se chama Aprendo a Ser Futuro. Claro que não é o Aprendo a Ser Futuro. É interessante ver como é que os miúdos agarraram este Aprendo a Ser Futuro, como é que eles desmontaram e chegaram todos eles contribuíram para entendermos com eles o futuro, entendermos com eles aprender a ser. Eis a grande questão, a ser futuro. E então tudo isto se foi desenvolvendo ao longo do ano, que temos depois o nosso amigo Mauro, o nosso ilustre coordenador deste curso, que decorreu em 5 turmas de escolas de 3 agrupamentos diferentes de Almada. Claro que ainda hoje, antes de vir para aqui, disseram, vários professores dizem, Adelaide, queremos os 4 anos todos a fazer esse bendito curso, esse programa, porque os miúdos adoraram, os pais estão muito satisfeitos, os professores estão radiantes, os responsáveis pela junta receberam também feedback muito positivo e quando assim é, estamos cientes de que vale a pena. Então vamos investir sem medo, melhorando sempre, porque isto foi a primeira entrada, digamos, neste mundo das escolas dentro de um contexto curricular formal, levando o informal em tempos formais e curriculares. Portanto, há aqui muito de revolução, diria, há aqui muito de abuso do que está estruturado, mas que fiquei admirada, como estamos em tempos, efetivamente, eu diria que são tempos de poesia, todo o tempo é de poesia, como diz o António Gedeão, e é preciso escutar este tempo, e este tempo exige outras formas de estar na escola, outras formas de pensar a educação, outras formas das escolas, e está aqui a nossa ilustre Adelaide Franco, que também tem um papel muito importante aqui na nossa comunidade da Almada, porque graças à semestralidade trouxe o desafio maior que se chama novos tempos para aprender. São novos os tempos, a organização desses tempos, mas o que é importante, o futuro que se construiu foi as escolas, os agrupamentos de escolas, todos trabalham com todos e todos se organizam de forma articulada e todos pensam e se conhecem melhor uns aos outros, porque já há dados, porque há publicação dos dados, porque sabemos qual é a diversidade, a força da diversidade, a importância da diversidade no Conselho. Sabemos, e soube ontem no CLASA, que somos aqui a Almada, 118 nacionalidades. É uma responsabilidade muito grande e nas nossas escolas estão os meninos destas famílias. Há muitos meninos que estão, inclusivamente, eu ontem disse, tive a oportunidade de dizer no CLASA, estão a sofrer de bullying, não estão enquadrados, não há ainda aqui em Almada uma política de língua e cultura para tantos migrantes. Claro que há um qualifica, claro que há respostas, mas são insuficientes para as necessidades. Pronto, eu não adianto mais. A Almada Mundo quer ser convosco. Atenção, a Almada Mundo não sabe ser senão com os outros. Esta conversa, e estas conversas vão começar, esta é a primeira das conversas, deste ciclo que nós começámos a criar. Eu penso que a segunda conversa tem que ser com crianças, com professores, aqui, uma sala cheia, gostaria muito. Porquê? Porque eles querem conversar, eles têm muita coisa a dizer, e nós adultos temos muita coisa, e professores, então, muita coisa a aprender. E eu até, em nome dos meus netos, eu tenho 4 netos, e ouço-os muito, e sei também a angústia que por ali vai. Portanto, todos nós, juntos, poderemos fazer aqui a Almada, com o apoio, naturalmente, dos órgãos, com a Câmara Municipal, que também tem sido um parceiro em várias dimensões, e neste caso particular, honramos aqui e agradecemos muito o trabalho, o desafio que nos foi lançado, mas também o companheirismo, sem medos, e foram muito inovadores, ousaram muito connosco, e fizemos o que tinha que ser feito. Sr. Presidente, um bem-aja por tudo o que fizemos, e é este o nosso reconhecimento vivo, aqui e agora. Pronto, saudar todos os presentes uma vez mais, saudar todos os convidados. Esta sexta-feira obrigou a que as pessoas viessem, e não foi fácil. Portanto, quem está aqui, seguramente, são todos aqueles que têm amor, diria quase que paixão pela educação. Naquilo que fazem, naquilo que pensam, naquilo que ousam fazer e propor. Porque também, muitas vezes, o propor ao outro tem que se lhe diga, não é? Porque o outro tem sempre qualquer coisa a juntar ou a criticar de forma destrutiva. Eu estou ali a olhar para o Serranito, que eu sempre olho para o Serranito, e eu tive 24 anos no centro de formação, sempre vi e ouvi o Serranito com sonhos muito grandes, muito altos, bem-ajam os teus sonhos, e eu conheço quase todas as pessoas
que ainda estão no ativo, pelos sonhos que desenvolveram, que sonharam, porque sonhámos todos juntos e Almada constrói-se muito dessa dimensão de sonho, mas sonhos com os pés no chão, a fazer, a cumprir as direções das escolas. Toda esta diversidade é muito rica. Portanto, é um conselho que está ávido, eu penso, e que chegou o tempo, este tempo, que é o tempo de pensar, a refletir e abrir à conversa. Claro que as conversas não acabam nunca, só os que conversam, nós vamos acabando, como diria o Saramago, não é? Os viajantes, e nós, no fundo, estamos aqui para, convosco, ouvir e deliciarmos-nos com o que aí vem. Eu penso que da minha parte é agradecer uma vez mais, é saudar e não posso esquecer todos os convidados, mas também todas as equipas que estão a colaborar para que este acontecimento, esta primeira sessão aconteça. Portanto, saúdo a equipa organizadora desta casa onde estamos. Esta casa é a Academia Almadense, renovada, é uma casa centenária. A Academia é uma casa centenária de Educação e Cultura. Tem um património muito interessante e está sempre disponível para abrir as suas portas e acolher os novos utentes, os novos participantes. Temos também que agradecer naturalmente ao Paulo Mendes, que é um grande técnico que nunca se nega. Temos que agradecer ao diretor, que agora não está cá, que é o José Carlos, professor Rodrigues. Temos uma vez mais que agradecer à Junta, à União de Juntas, mas também a estes queridos jovens, a minha querida Mafalda Ribeiro, que eu conheço há tanto tempo e que foi sempre uma empatia muito grande, porque eu sempre vi nela essa sonhadora, requieta até, e veja-se, sai um livro, o livro chama-se Manifesto para uma Escola Quase Perfeita, esse quase tem que se diga, mas fica-lhe muito bem quando ela foi ter comigo e disse: professora, o que é que acha? Vamos fazer. E combinámos naquele preciso momento, dia 10, e cumprimos. Não pensámos tudo, mas pensámos o dia 10 e estamos cá. Bem-ajas, tu, minha querida, porque continuas igual a ti própria e a abrir caminho, e é maravilhoso estar contigo e poder ter aceitado aqui o teu desafio. O nosso amigo Sérgio, eu sei que é companheiro desde longa data destes sonhos, são meninos de escola, ela nem tanto, não gostava tanto, mas agora está completamente rendida, e o menino Sérgio, desde os 6 anos, na escola. Pronto, eu venho também de longe e acho que todos os que aqui estamos somos amantes da escola e vimos de longe para aqui estar. Há 2 dias celebrou-se aqui a nossa amiga Rosa Colasso, que foi professora em Almada, grande mulher, jornalista, pensadora, professora, escritora, e ficámos tão contentes porque há uma professora, porque normalmente são homens, não é? São homens, mas há uma professora que também consegue congregar todas essas forças do sonho, da gaivota e da liberdade, sobretudo, da educação como caminho de liberdade. Pronto, é a minha vez de parar e agradecer. Passo a palavra ao meu querido e agradecer o trabalho aqui do Alexandre ao lado, que vem da Ericeira, também, está. Sim, mas não vim a pé e tenho todo o gosto em estar convosco. Já repararam que é um bocadinho de tempo das utopias. Até o livro que lançamos tem um título de utopia, uma escola quase perfeita. Não há escolas quase perfeitas como não há escolas perfeitas. Há todo um caminho para lá chegar. E já repararam também que neste programa nós temos a apresentação do programa escolar Aprenda a Ser Futuro, temos a apresentação do livro, que já vai seguir-se daqui a pouco, conversa com a educação, que vamos ter a seguir, e conversa com o plenário, que tenha alguma coisa a dizer, a interrogar e a manifestar. Eu passava agora a uma parte, talvez, que nas escolas também dá muito resultado, que é uma parte mais lúdica, um audiovisual, convidando o nosso Mauro Gentil, coordenador do programa Aprenda a Ser Futuro, a mostrar os intervenientes e o que faz este Aprenda a Ser Futuro na prática, e vamos aqui também ter a oportunidade de provavelmente ver ou ouvir o Ricardo Louçã, o Carlos Leal, o João Marcos, representantes da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, no vídeo. O Mauro faz a apresentação, agora o Mauro faz a apresentação, e depois a seguir vemos o audiovisual, é isso? Muito bem. Mauro, vou passar-te o microfone. Então, boa tarde a todos, bem-vindos. Sim, antes de eu apresentar o programa, vamos ver uns depoimentos do Sr. Presidente. Bom, muito obrigado por estar cá e obrigado a todos também por terem vindo hoje. E eu já vos vou apresentar um bocadinho do programa, assim, em linhas gerais. Obrigado.
Ricardo Louçã, Presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. Estamos aqui para falarmos sobre uma parceria que temos com a Alma Mundo relativamente às crianças de nossas escolas, no sentido de as cativar para o ensino e para o conhecimento, que é muito importante, sem isso, enfim, quase não diria que era impossível viver, mas a vida era de outra forma. E, portanto, é de caminho, como costuma dizer, de pequenino que se começa. E nada melhor do que começarmos por aqui. Aliás, estamos a falar de uma instituição, estamos a falar com pessoas que conhecem bem o meio, ex-professoras, e, portanto, melhor do que isso seria impossível. Nós aqui, a nossa participação aqui é apoiar este projeto, que é muito interessante, e dar a conhecer às pessoas, de facto, efetivamente, o que é que estamos a fazer enquanto União de Freguesias, o que é que estamos a fazer enquanto comunidade educativa, que é fundamental e é muito importante, quer para as crianças e quer para os educadores, inclusive para os pais e para as famílias, que percebam efetivamente o que é que estamos aqui a fazer, o que é que estamos aqui a tratar, porque é do futuro que se trata e, portanto, bem-ajam a esta associação, bem-ajam por tudo aquilo que têm feito e com certeza irão fazer em prol das nossas crianças do Conselho e também, porque não, estendê-lo a todo o país, porque aqui também se pode começar a lançar sementes para que no futuro estes projetos sejam de âmbito nacional. Portanto, a todos, um bem-aja e um grande obrigado. João Marcos, vogal do Movimento Associativo e do Desporto da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. O projeto de Aprenda a Ser Futuro foi um projeto que nos foi apresentado pela Associação Almada Mundo e que nós acolhemos com todo o carinho devido à amplitude desse mesmo projeto. Um projeto que vai associar o movimento associativo com a educação. Um projeto de futuro, um projeto que tem uns horizontes alargados. Gostaríamos que este projeto, que iniciado por nós com muita honra e muito orgulho, fosse alargado a outro ensino que não temos capacidade nem de o abranger, mas estamos convictos da importância desse projeto e da importância de nossa atividade para o divulgar e para o pôr em prática. Por isso, achamos que não só a nível local, mas a nível nacional e internacional, será uma mais-valia para os meninos e para a educação no futuro. Ora bem, Carlos Leal, vogal de Educação da União dos Freguesias, da Almada, Piedade, Pragal e Cacilhas. No seguimento disse o meu Presidente, Ricardo Louçã, este projeto Aprenda a Ser Futuro é um projeto que foi logo agarrado, no bom sentido do termo, agarramos o desafio proposto pela Associação Almada Mundo e, nesse sentido, organizámos o nosso orçamento para poder financiá-lo naquilo que diz respeito a equipamentos, adquirimos iPads para as escolas e asseguramos algum trabalho de coordenação e de supervisão do mesmo, em relação aos professores. O projeto foi também, desafiamos também as escolas básicas 2 da Cova da Piedade, a básica 1 do Pragal, a escola Catapentes de Paz em Cacilhas e a escola básica da Cova da Piedade. Isto porque nós acreditamos e pensamos que é importante trabalharmos em processo educativo para a educação para a cidadania e este projeto Aprenda a Ser Futuro serve às mil maravilhas para nós podermos trabalhar nesta linha. Porquê? Porque queremos que o nosso jovem seja um cidadão crítico, com conhecimentos e valores, no sentido de, no futuro, ser um cidadão responsável e que possa também, de certa forma, enriquecer o trabalho que vai ser desenvolvido enquanto profissional futuro. Tivemos um critério geográfico, porque queremos que as escolas abrangidas pudessem, digamos assim, cobrir o território da União das Freguesias, e tivemos um critério também vertical, de verticalização do projeto, uma vez que ele vai ser desenvolvido para os alunos de quarto ano de escolaridade. Interessava que os diretores de escolas secundárias que têm estes agrupamentos pudessem acolher os meninos que este ano saia e, portanto, para o ano, pensamos nós que, em vez de termos 4 escolas, teremos 7 escolas. As 4 iniciais e mais 3 que são o Rogério Ribeiro, a Básica de Almada e a Básica da Cova da Piedade. Portanto, pensamos que é um projeto de futuro, um projeto aliciante, desafiante, e a Junta está dá uma coração nele. Ok, então, mais uma vez obrigado e quero agradecer mais uma vez à União de Freguesias, isso acho que é muito importante, sem o vosso
apoio, este programa não tinha acontecido. Foi a concretização de um sonho que se trabalhou muito para que tivesse nas escolas. Daí também agradecer ao Almada Mundo em especial à professora Adelaide, que trabalhámos muito forte para este programa. Vou-vos apresentar muito sucintamente. Então, este programa, como já falámos, teve a parceria, teve a promoção da União de Freguesias e da Almada Mundo, da Associação Almada Mundo. E trabalhámos com 4 agrupamentos, portanto, Emília Navarro, António Judeão, Adelaide, ajuda-me, Anselmo de Andrade e o Monte da Caparica, que entretanto não participou, infelizmente, tivemos algumas dificuldades, mas quem sabe este ano, em princípio, estaremos com o agrupamento de escolas da Caparica. Depois, para desenvolver as atividades, trabalhamos em parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o ISPA, e também com o Plano Nacional das Artes, e temos também parceria com o Centro de Formação de Professores Almada Forma, e eu já explico um bocadinho melhor o que é que vamos fazer nestes contextos. Este programa tem por base o perfil do aluno, ou o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, toda esta base serve de guia para o que queremos fazer e trabalhar com as crianças. Então, os nossos objetivos são, essencialmente, promover a expressividade artística e, claro, numa perspectiva de cidadania. Educar para o consumo consciente e crítico dos mídias. Consideramos também isto muito importante e essencial reforçar na escola. Capacitar para a aplicação cívica das tecnologias da informação, mais do que saber funcionar com as tecnologias, é depois aplicá-las num sentido cívico e humanista, e desenvolver valores humanistas, interculturais, ambientais e patrimoniais. Estes são os nossos objetivos gerais. E então as atividades, o que é que nós fazemos com as crianças? Psicologia com crianças, ou das crianças, chamamos-lhe nós, ou seja, aqui as crianças vão explorar um bocadinho os conceitos de psicologia, mas essencialmente emoções, as relações. Portanto, temos o programa, começa na primária, mas ou poderá acompanhar as crianças até à sua juventude, até ao 12º ano. Portanto, o que é a psicologia das crianças, depois tornar-se a psicologia dos adolescentes e dos jovens e acompanhá-los nesse sentido no seu desenvolvimento. Filosofia prática, porque também, além de queremos que as crianças desenvolvam uma melhor compreensão de si mesmos e dos outros, também queremos que eles aprendam a debater e a questionar um bocadinho o mundo. E é através da filosofia, que é essencialmente prática. A seguir, literacia pós-mídia, que já estava nos nossos objetivos, e comunicação e produção multimédia, também muito importante. Portanto, estas duas atividades trabalham uma para a outra. Assim como eu compreendo os mídia, ou as crianças, ou melhor, para eu compreender melhor os mídia, eu tenho que saber produzir os mídia. Para poder estar do outro lado, ou da câmara, ou do microfone, ou do palco. E é por aí que desenvolvemos atividades nesse sentido. Depois, desenvolvimento estético e artístico, e aqui esta atividade é que está ligada às duas universidades, tanto a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e o ISPA. Foi desenvolvido entre estas duas universidades e é um programa de desenvolvimento e de conhecimento estético, mais focado na pintura. Depois trabalhamos as artes de uma forma ainda mais prática e a oferta artística que temos, esperamos este ano expandir muito mais, passará por teatro, temos aqui o nosso formador de teatro, estamos a trabalhar para poder oferecer também escultura, dança,
pintura, que já tivemos este ano, e vamos tentar sempre expandir como? Música também, claro, importantíssimo. E a própria multimédia também tem uma expressão artística de imagem e áudio. E por fim, queremos fazer sempre apresentações e mostrar o trabalho. Portanto, e que também é um aspecto importante que consideramos importante no desenvolvimento das crianças, em que apresentem o seu trabalho, que sejam reconhecidos como artistas, tanto pelos pais, pelos professores, pela comunidade. Isso para nós é muito, muito importante. As nossas metodologias, queremos muito trabalhar essencialmente a parte prática, e a teoria vem servir a prática. Portanto, é muito, muito baseado no fazer, e não nas aulas expositivas, teóricas. Queremos muito, fomentamos muito o debate e atividades de brainstorming, pesquisa de informação. Não queremos dar os conteúdos dados, eles têm que também chegar a essas informações. E claro, valorizamos muito a criatividade e alimentamos muito o lado criativo de todos, e a experimentação é muito aberta. Claro que também queremos trabalhar e fomentar o trabalho colaborativo, isso é importantíssimo, saberem trabalhar em colaboração e serem também mentores uns dos outros. Alguns são melhores em umas áreas que outras, e então poderem ganhar esse papel, embora eles sejam pares, podem entre eles ganharem um papel de mentor para os colegas. Claro que trabalhamos todos os conteúdos, todas as atividades têm um cariz flexível, depende do momento das crianças, o que é que gostariam mais de fazer, o que é que preferem, o que é que gostam. Existe sempre essa flexibilidade e tentamos, claro, que eles sejam o mais autónomos possível. Nomeadamente, temos o sonho que nas apresentações eles não necessitem da nossa intervenção dos formadores. Isso seria um ideal. Ou seja, aí a autonomia deles seria perfeita. E interdisciplinaridade, portanto, todas estas áreas têm que se entrosar constantemente, ou trabalhar umas para as outras, e isso é muito importante para as áreas não estarem isoladas. Portanto, a psicologia vai cruzar com as artes e com a filosofia e com os mídia, pronto, é a interdisciplinaridade. Por fim, avaliação. Passamos pela autoavaliação, claro, é importantíssimo para eles também analisarem o seu progresso. É importante para nós a satisfação e a motivação dos participantes. É uma base importantíssima, porque é um trabalho muito prático e sem a sua motivação é muito difícil. Claro, marcamos presenças e a avaliação depois finalmente passa por a concretização das atividades e dos objetivos que temos para cada disciplina e cada atividade, e trabalhamos para fazer uma avaliação de impacto do programa num todo. Por fim, temos intenção de desenvolver formações para professores, e aqui assim a parceria com o Centro de Formação de Professores, para neste contexto desenvolver formação para professores. E por fim, agradecer-vos novamente, mas antes de gostaria de terminar a apresentação apresentando-vos as crianças e a opinião deles. Nós fizemos um vídeo curto e acho que é interessante, e desde já muito obrigado. Olá, o meu nome é Inês Rocha. Olá, o meu nome é Afonso. Olá, eu sou a Emma, eu tenho 10 anos. Olá, sou Santiago. Eu chamo-me Sofia. Eu queria dizer que adorei o programa Aprenda a Ser Futuro. Gostei muito do projeto e gostava que continuasse. Eu gostei muito do projeto, acho que foi muito bom. Os que eu mais gostei foi psicologia, literacias digitais e fizemos várias brincadeiras e também mexemos mais nos iPads. Multimédia. Eu acho este projeto muito engraçado e muito fixe, porque ele dá voz às crianças. E se tu quiseres aprender a ter o teu futuro, podes vir para este projeto onde aprendes artes e é muito mais do que pensas.
Jorge Oliveira e gostei muito de estar no projeto, com os professores, com as matérias que tivemos no projeto, com a dinâmica no projeto. Eu recomendaria isto a outras escolas, outras turmas. Eu acho que foi muito fixe e eu gostaria de continuar o projeto noutros ciclos, noutras fases da minha aprendizagem e até da minha vida. Eu acho que foi um projeto muito bom, pessoalmente eu recomendaria, eu gosto muito e obrigada. Olá, eu sou a Maria Inês e adorei estar no meu programa porque é uma forma de aprendermos, mas de uma forma mais divertida. Gostei de todas as atividades e acho que sou uma pessoa mais culta depois deste programa. Consegui aprender melhor a desenhar porque eu antes não era muito boa a desenhar. Na psicologia aprendi a controlar melhor as minhas emoções. Na multimédia eu aprendi agora a tirar fotos e fazer aquelas mini curtas muito melhor do que eu fazia antes. Este programa tem uma coisa especial que eu aprendi, a libertar-me. Gostei muito destas atividades. Eu aprendi muito com isto e o que eu tenho a dizer acerca do projeto é que eu gosto muito de todos os professores. Eu espero que nós o possamos ter no futuro também, porque eu estou a gostar muito desse projeto. Pena que já está a acabar, mas ainda nos faltam algumas aulas e o que a gente tem que fazer é aproveitar. O projeto para mim foi maravilhoso. Acho que podiam ter melhorado mais um bocadinho, mas isso é a minha opinião. Bem, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. De facto, escolhemos mal o dia, pensámos no dia 10, não nos lembrámos que era sexta-feira, mas o importante é de facto estar cá. Para mim é particularmente importante porque estudei aqui, vivo em Almada, mas fiz toda a minha escolaridade aqui. A Adelaide já contou, de facto, não adorava a escola. Acho que talvez por isso tenha embarcado nesta aventura de trabalhar na educação e um bocadinho sempre com este propósito de tentar melhorar a educação, melhorar as escolas e no fundo é isso que fazemos há 15 anos. O Manifesto para uma Escola Quase Perfeita resulta precisamente disso, do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo de 15 anos e do facto de acreditarmos que, de irmos à procura da resposta ao que é que as escolas de sucesso têm em comum. Porque de facto o sucesso existe e há escolas com excelentes práticas e vamos-nos apercebendo daquilo que é o nosso trabalho diário com os professores, com os alunos, com as direções das escolas, de que não é necessário estarmos sempre a inventar a roda, é preciso, no fundo, às vezes, inspirarmos-nos noutras práticas, percebermos que é possível e tentar adaptá-las ao nosso contexto. E por isso o manifesto foi escrito, bem, por mim, pelo Sérgio, pela Filipe e pela Sandra, que não estão aqui hoje, e resulta dessa viagem que temos feito ao longo destes 15 anos, de norte a sul do país, Açores, Madeira, e onde fomos conhecendo diferentes pessoas muito inspiradoras, mas que no seu dia-a-dia tentam trabalhar sempre para escolas quase perfeitas. Mesmo sabendo que a perfeição não existe, todos os dias tentam melhorar. E é difícil ser perfeita em educação. Por isso este pareceu-nos de facto o melhor título. Sabemos que a educação muda todos os dias, mas o importante é procurarmos sempre chegar lá. Este percurso que fizemos, no fundo, nós tentámos aqui encontrar aquelas que, na nossa opinião, eram as características-chave das escolas mais bem-sucedidas, com projetos de maior sucesso, com projetos que, de facto, incluíam os alunos, contribuíam para o seu sucesso escolar, e chegámos aqui a 17 características, o Sérgio depois falará um bocadinho sobre isso, mas, no fundo, são aqueles que, na nossa visão, poderão ser os 17 ingredientes para uma escola de sucesso. E aqui falo de ingredientes, depois vou já tirar a frase ao Adelino. No fundo, tivemos muitas vezes esta discussão de qual é que seria o título que daríamos ao livro. E o professor Adelino Calados, como muitas vezes a sugerir que isto teria ser quase um livro, uma receita culinária ou pantagruel, hoje temos aqui malta mais velha, já sabe o que é que isso significa, um pantagruel da educação. E no fundo, porquê? Porque tentámos identificar os ingredientes essenciais para uma escola de sucesso. E por isso começamos de uma perspectiva muito macro para a micro, a gestão de sala de aula, mas onde tentámos sempre partilhar dicas, sugestões de como é que na prática isto poderá ser feito. Há excelentes livros teóricos de educação, há muitos estudos, felizmente, mas mais do que isso, aquilo que nós tivemos a preocupação de fazer
foi partilhar alguns exemplos. Foi difícil, nós, em cada um dos capítulos, nós apresentamos 2, 3 boas práticas de escolas que o fazem bem, não é? Que trabalham bem a liderança, que trabalham bem a avaliação, que trabalham aqui uma série de questões muito importantes nas escolas. E foi difícil fazer essa seleção, porque a verdade é que não cabiam todas as boas práticas naquele livro, haverão muitas mais por contar. E o grande objetivo deste livro é muito este, é podermos debater, é podermos refletir e podermos encontrar muitas outras práticas que sejam inspiradoras para cada um de vós. Muito obrigada. Bem, muito bem, já não vou acrescentar muito, até que o grande objetivo deste manifesto foi um bocadinho este o pressuposto, foi que ele servisse como, e servisse para isso, para nós era muito importante, como um espaço para a reflexão. Tudo aquilo que agora possa acontecer é muito mais interessante do que foi escrever o livro, principalmente para mim, que foi até um bocadinho tortuoso, confesso, todo o processo. Mas esta ideia de que pode ser um contributo, e se calhar sim, se calhar um bocadinho utópico, mais que utópico eu diria que é otimista, e é um livro de escolas de carne e osso. Ou seja, aquilo que nós procurámos fazer foi daquilo que é a nossa vivência, a nossa experiência destes anos a trabalhar com escolas de norte a sul do país, muito na perspectiva de formadores, em diferentes projetos, em diferentes contextos, de começarmos a perceber que, de facto, não há uma escola. Existem, no mínimo, 800 escolas, um número de agrupamentos, muitas visões, muitas particularidades, e que há incríveis projetos educativos, e que há exemplos muitíssimo bem-sucedidos. E aquilo que nós tentámos fazer, e a responsabilidade é nossa, pela escolha dos exemplos, foi fazer essa súmula, foi trazer isso, foi trazer aquilo que para nós faz sentido e que para nós é importante e que são exemplos que se calhar não farão sentido em muitas das escolas de Almada, outros eventualmente farão, mas que naqueles contextos, naquelas comunidades, foram caminhos que as escolas fizeram e foram caminhos que as escolas fizeram com aquela comunidade. E por isso, ainda bem que não há escolas perfeitas, ainda bem que há esta dimensão deste caminho inalcançável que as escolas vão fazer, mas também acho, e foi por isso que se calhar este é o tempo certo, ou achámos que poderia ser o tempo certo, hoje temos uma política pública de educação, um conjunto de oportunidades, um conjunto de possibilidades para que cada escola, para que cada comunidade, para cada agrupamento, para que cada direção e para cada professor possam fazer o seu próprio caminho. Isto acho que é uma grande oportunidade. Muitas vezes é sempre possível termos N barreiras, é sempre possível dizermos que a tutela assim, que a tutela assado, mas também acho, e achamos muito isto, e o exemplo, e o livro é o exemplo disso na perspectiva que apresenta exemplos de possibilidades e de projetos que existem nas escolas que se calhar nós não conhecemos e que são possíveis, mas que se calhar diríamos há meia dúzia de anos que não eram possíveis. E, enfim, até coisas que hoje já são naturais. Há bocadinho a Adelaide falava na semestralidade. Hoje é natural, felizmente. Eu nem sei se é muito importante a semestralidade ou não, mas é um caminho, é uma possibilidade. A fusão de disciplinas, a criação de a criação e a transformação do projeto educativo de escola, as equipas educativas, todo este trabalho, todo este redesenhar de possibilidades que permitem, de facto, hoje termos nas escolas muitas possibilidades e pistas que correspondam melhor àquilo que são os nossos alunos e os alunos de cada escola. E, portanto, foi este duplo exercício, compilar ideias, projetos e práticas que estão no terreno, que existem, e depois desafiar um conjunto de pessoas que se prestassem com o seu testemunho a ilustrar também cada um destes 17 capítulos. E hoje estão aqui 3 destas pessoas, que nós muito agradecemos por estarem cá, o Adelino Calado, enfim, um companheiro todos os dias nesta fase, e que andamos aqui diariamente a construir e a trabalhar em muitas dimensões. O professor Nuno Mantas, que nesta perspectiva, enquanto diretor de agrupamento, nos traz isto, uma escola, um agrupamento que tem um caminho próprio e que daqui a bocadinho também partilhará isto connosco, e que esta perspectiva da comunidade, esta perspectiva da resposta àquele contexto e àquela dinâmica, isso para nós é importante, e o Dr. Hélder Sousa, que tem-nos também ajudado, e também neste novo tempo, até nesta nova dimensão também temos, a refletir sobre estas dimensões da avaliação, que é também uma nova dinâmica, porque se trabalhamos, temos novos contextos de aprendizagem, se calhar temos que encontrar também novas formas de pensar e de repensar o que é que pode ser e de que forma é que podem ser todas estas dinâmicas, nomeadamente da avaliação. Portanto, este foi o desafio. Naturalmente, se fossem outras 4 pessoas, encontraríamos 17 ingredientes diferentes que fazem as escolas de sucesso. Esta foi a pergunta de partida.
O que é que faz a diferença entre agrupamentos e outros? O que é que faz a diferença entre projetos educativos mais ricos ou menos ricos? E nós chegámos a 17 critérios, a 17 capítulos, a 17 temas. Naturalmente, discutíveis, são os nossos, mas o importante é isso mesmo, é que eles possam ser discutíveis e é que possamos aqui conversar sobre eles, e é nesta perspectiva que o livro está aqui, que ele existe, e que pode ser esta oportunidade para conversarmos, para debatermos, para concordarmos, para discordarmos, mas para caminharmos e para acreditarmos, e por isso é mesmo um tratado muito otimista e um desafio muito otimista, de que muitas das respostas podem ser dadas por nós, na nossa comunidade, na nossa escola, e não vale nada a pena estarmos à espera que o Ministério dê, entregue, faça, construa, transforme. É de facto um caminho individualizado em cada contexto e servir de alguma forma para mostrar essas panóplia de possibilidades e para mostrar que já muito foi feito, mas podemos sempre continuar a fazer. Esse é o nosso desafio e dessa forma já valeu a pena. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É com um grande prazer que eu estou aqui exatamente a tentar fazer um processo muito interessante que se chama relógio, que é recuperar o tempo perdido, mas acima de tudo fazer uma moderação de uma conversa que já vai longa, mas que ainda tem muita introdução e muito desenvolvimento para se fazer. E por isso eu vou chamar os meus queridos Hélder, Adelino e Nuno, para nos juntarmos exatamente ali em cima da mesa, ou do palco, ou onde for, mas com esta não formalidade, mas sim informalidade que as conversas necessitam. Portanto, eu vou ficar aqui deste lado, se não se importarem. Força. Obrigada. Bom, então o relógio vai começar. Significa, não temos nada de stress, temos só 10 minutos para cada um, pode ser? É muito. É muito, ótimo! É exatamente esse o espírito. Portanto, o espírito é para começarmos esta nossa conversa, e eu vou se calhar começar aqui pelo nosso querido Nuno Mantas, que já foi minimamente apresentado pelos nossos amigos do livro, mas que nos vai falar um bocadinho sobre as questões da liderança e da inovação das escolas. Quem é o Nuno? O Nuno é um licenciado em Engenharia Química e pós-graduado em Administração Escolar, é professor de Físico-Química desde 1995. Desde 2010 é também diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água, uma das escolas portuguesas envolvidas num projeto piloto de inovação pedagógica a convite da DGE. 10 minutos, Manta. Pode ser? Ótimo. Podemos estar sem máscara, não podemos? Pronto. Estou vacinado. Não sou negacionista. Bom, então boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Pelos dois convites. Primeiro para dar o testemunho no livro e depois para participar aqui hoje. Especialmente porque são tudo caras conhecidas. Já conversámos muito sobre estas coisas com alguns de vós e, portanto, isto não é novidade. Se calhar eu começava por dizer que ainda não li o livro todo, porque a minha mulher, que também é professora, apanhou e eu nunca mais o vi. Portanto, são só li 3 capítulos. Mas tenho o convite da escola dela para vocês irem lá apresentar o livro. Acho que é uma ótima iniciativa e tem testemunhos muito pertinentes sobre boas práticas. E é exatamente aquilo que diz, é um manifesto e é inspirador para quem quiser, se calhar, começar, outros desenvolver as questões da mudança. Na realidade, os 17 temas não diferem assim muito daquilo que é importante, que é a questão da mudança, não é? Vamos todos ter ao mesmo caminho, que é como é que nós mudamos as coisas e depois, pensando um bocadinho, é o porquê é que queremos mudar as coisas, não é? E depois chegamos à tal questão
que eu vou só falar um bocadinho da questão da liderança e da inovação. Porque é que nós queremos mudar as coisas? Queremos mudar porque achamos que não estão bem. Não é? Nós já sabemos, ou já pensamos sobre educação há muitos anos, sabemos que muitas coisas não estão bem, mas continuamos a ter uma extrema dificuldade em conseguir fazer processos de mudança na educação. Não é? Já falámos aqui hoje de não sei quantos constrangimentos, estamos sempre à espera que a tutela, não sei muito bem o que é, que nos diga como é que nós fazemos essa mudança. Só que normalmente essa tal tutela, seja ela uma autarquia, ou seja ela o Ministério da Educação, ou o que quer que seja, uma DGAI, uma DGEST, uma DGE, não é tão especialista na educação das nossas escolas como nós, que somos professores e que estamos lá. E foi mais ou menos aí que nós começámos o caminho da boa água. Nós começámos o caminho da boa água por mudar coisas porque não estavam bem. Não é? Eu, quando cheguei à Quinta do Conde, já tinha sido diretor 6 anos em Sesimbra, numa escola já um bocadinho diferente, mas quando cheguei à Quinta do Conde, vou só contar 2 episódios, para vocês terem um bocadinho a noção. O agrupamento de escolas da Boa Água foi criado em 2009. Em 2009, quando eu cheguei à Quinta do Conde, nós recebemos uma série de professores de outras escolas, muitos contratados e alguns professores de outras escolas. No primeiro Conselho Pedagógico, quando nós comparamos resultados, por exemplo, dos alunos que vinham dos outros agrupamentos, era aceitável haver, por exemplo, 30% de reprovações. Era aceitável, era normal. Na Quinta do Conde era uma coisa que acontecia. Pronto. E também nesse Conselho Pedagógico, eu tive muito trabalho. A minha formação, como vocês ouviram, é de engenharia, para não aceitar os critérios de avaliação do Departamento de Línguas que tinham, por exemplo, uma avaliação da gramática que valia 20% e da oralidade de inglês, portanto, gramática 25% e a oralidade 5%. E toda a gente achava aquilo normal, menos eu que era de engenharia. Como toda a gente também achava que 30% de reprovação era normal. Ok. E então foi por aí que nós começámos a mudar. Logo em 2009, depois o grande processo de mudança foi a partir de 2015, com um projeto que também vem referido aí no livro, que é o projeto dos Edulados, porque nós não tínhamos pessoas felizes. E os nossos alunos não eram felizes na escola, como em muitas escolas. Vocês viram ali um conjunto de alunos felizes, eu estava a pensar, se calhar devíamos fazer mais coisas destas, mas era com os alunos. Eles sentavam-se aqui e diziam o que é que queriam para a escola. Não é? Um bom desafio para vocês organizarem uma conversa dessas, só com professores na plateia e um conjunto de alunos a dizer o que é que acha que é melhor para a escola. Porque eles têm muito essa ideia. Nós fizemos um longo caminho que eu vos convido depois a conhecerem mais em pormenor. Um dia vão à Boa Água, ali com o Serranito, ele arranja uma visita e vamos lá para conhecer melhor. Eu acho que agora os nossos alunos são muito mais felizes. Mas isso deu-se a esse caminho e a essas pessoas que, como eu escrevo no testemunho ali no livro, as lideranças não é só o diretor, em muitas escolas. É a questão do, mas o diretor, a liderança começa dentro da nossa sala de aula. Portanto, há escolas que começam a mudar só dentro de uma sala de aula. Depois isso vai-se disseminando, não é? Ninguém faz estas coisas sozinho. O processo de partilha é extremamente importante e também tem vários capítulos que abordam essa questão. E a questão da inovação, às vezes, como acontece na Boa Água, o inovar não é fazer coisas que ainda ninguém pensou. Todas as soluções que nós utilizamos neste momento na Boa Água são soluções que já foram testadas, pensadas e algumas são as que vêm na literatura. Não é? Só que ninguém, se calhar, as pensou em usar anteriormente. Eu costumo dar o exemplo da medicina, que para mim é paradigmático porque é totalmente ao contrário daquilo que acontece nas escolas. Se vocês perguntarem a nossos colegas e encarregados de educação se eles preferem ter um sistema como o deles, o tradicional,
ou um sistema diferente, provavelmente eles querem um tradicional, que é totalmente ao contrário de se nós formos ao médico e perguntarmos, temos aqui um tratamentozinho dos anos 60 e temos este tratamento que é agora novo e que foi estudado e que está comprovadamente que é muito melhor. O que é que vocês querem? Não é? Ninguém quer o dos anos 60, mas na escola toda a gente quer o dos anos 60. E nós temos que pensar um bocadinho sobre isso, porque, ainda usando o exemplo da medicina, e uma vez também num encontro com estudantes de medicina, eu expliquei-lhes, é totalmente diferente. Agora imaginem que no curso de medicina vocês deixavam de ter toda a parte prática, que era substituída por uma pessoa a falar sobre a prática. Porque é isso que acontece nas nossas escolas, não é? A parte prática ou a parte de trabalhar, pouco existe ou nada. E é substituída por uma pessoa a falar disso. Vocês acham que iam ser igualmente bons médicos? Portanto, a inovação muitas vezes não tem assim grande. É só uma capacidade de utilizar coisas de uma forma um bocadinho diferente e se calhar não ter medo de testá-las, que é o trabalho da liderança. E se calhar por agora fico por aqui, porque o pessoal vai-me fazer perguntas. Foram 10 minutos, não foram? Cara, obrigado. Obrigada. Então, a mudança é a chave, de facto, mas a mudança faz com a voz dos alunos, provavelmente. E é por isso que o nosso querido Adelino hoje está aqui para falar connosco. E, portanto, Adelino Calado é licenciado em Educação Física e Desporto e pós-graduado em Administração e Gestão Escolar, é uma referência na área da educação. Professor aposentado, liderou durante 16 anos o agrupamento de escolas de Carcavelos, pioneiro na inovação pedagógica. É consultor no âmbito da gestão, administração e liderança escolar e tem uma vasta experiência na dinamização e no desenvolvimento de projetos educativos inovadores. Então vamos à inovação com a voz dos alunos. Boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui e ainda bem que a voz dos alunos está aqui, não é? Já tem uns anos a mais, mas continua a ser a voz dos alunos. De facto, uma das questões fundamentais que nós tentámos, enquanto estava na escola, foi precisamente perceber o que é que se podia mudar. E, seguindo aqueles princípios que o Nuno acabou por quase enunciar, a primeira questão era perguntar aos alunos porquê, o que é que eles achavam. E, curiosamente, a maior questão que eles tinham é ninguém nos ouve. No primeiro inquérito que nós fizemos, era a questão mais premente que eles levantavam. Ninguém nos ouve e era fundamental que nos ouvissem. E, portanto, instituímos logo desde 2003 a noção de que era importante debater qualquer um dos assuntos que os alunos tivessem e que eles fossem debatidos em conjunto, primeiro dentro da turma, depois da Assembleia de Escola, depois com a direção, e a partir de determinado momento começar a perceber que eles têm ideias muito mais inovadoras do que aquelas que nós às vezes pensávamos. Esse foi o percurso que nós seguimos e que se mantém e que tem tido muito bons resultados. Isso fez com que algumas inovações fossem assumidas. De qualquer maneira, eu penso que passando agora aqui assim para a questão da inovação, porque eu acho que era importante pensar, as inovações em todo o mundo e em toda a parte ocorreram sempre em momentos-chave, não é? Foram em momentos pós-guerras, pós-revoluções, pós-pandemias, por exemplo, ou nas pandemias. Quem diria há 2 anos que os professores todos tinham que pegar nas tecnologias e tinham que saber mexer no computador? Ninguém, não é? E os professores foram obrigados a fazê-lo. Claro que não sei o que é que vamos aproveitar disso, mas de qualquer maneira entramos numa outra era e num aproveitar daquilo que já existia, não era novo, as tecnologias não eram novas, mas porque fomos obrigados, tivemos que entrar nelas. Se calhar uma outra e se calhar o maior entrave à inovação nas escolas, do meu ponto de vista, e agora que estou de fora posso dizer à vontade, tem a ver com o acesso ao ensino superior. E enquanto não mudar o acesso ao ensino superior da forma que ele está, ou seja, com base nas notas, e isto é incrível que aconteça, porque apenas 1/4 dos alunos entra no superior. Nós estamos a trabalhar para uma minoria, não é? O que está a acontecer, e o que tem vindo a acontecer nestes últimos anos, é que esta perversão faz com que o trabalho
mesmo no jardim de infância, começa a ser um trabalho condicionado. Isso faz com que dificilmente se consiga trabalhar de uma outra forma, olhar para as inovações de uma outra forma, porque estamos sempre presos àquilo que é o exame, àquilo que são os resultados finais para o acesso ao ensino superior. Isto faz, por exemplo, e está a acontecer cada vez mais, que apareçam projetos como este, em que os alunos se sentem muito mais agradados e muito mais motivados para trabalhos extracurriculares, porque são aqueles onde eles aprendem mais, onde eles estão a perceber que realmente aquilo é que é significativo para a sua vida futura. Esse vai ser, com certeza, o processo de inovação mais difícil de assumir. A proposta que nós temos, e a proposta que eu tenho, e para a qual estou a trabalhar, e espero que até ao final do ano consiga ter a assinatura de todos, para que se proíba o ensino superior de utilizar as notas do secundário para sediar os alunos no seu acesso. E a partir desse momento é a única forma, de uma forma disruptiva, o superior tem gente suficientemente inteligente e capaz para encontrar formas de escolher os seus alunos, mas não vai a perverter todo o trabalho que nós fazemos no básico e no secundário. E é por aí que nós temos que fazer. Por outro lado, a avaliação... Por outro lado, a avaliação continua a ser, como o Nuno começou por falar, por muito que se dê a volta, e o Helder com certeza vai falar nisso, por muitas voltas que se tente dar, por muito técnico que se tente ser, aquilo que vai acontecer e vai continuar a acontecer é que se calhar o português vai continuar a dar os 30% à gramática e o inglês os 5% à oralidade, quando de facto a avaliação tem que ser encarada de uma outra forma. Os processos de avaliação são complicados e mesmo nesses processos de avaliação, quando ouvimos os alunos, chegamos à conclusão, é preciso mesmo mudar. Depois de ouvir a voz dos alunos, de facto, e depois de pensarmos sobre a mudança e a transformação, e até porque o Adelino já deu o mote para a nossa avaliação, vamos ouvir, de facto, nosso querido Helder Sousa, que vai falar exatamente sobre esse pormenor interessante, pormenor com muita importância, chamado avaliação. Será avaliação de resultados, com resultados, será para aprender, será formativa, será sumativa, etc, etc, etc. Isto foram só motes e provocações, como é evidente. Ora, o Helder é licenciado em Geografia, assumiu a presidência do IAV durante 5 anos e foi membro do Governing Board do PISA. Como consultor, desenvolve trabalho de assessoria técnica às escolas no domínio da avaliação interna e a projetos no âmbito da avaliação de alunos. Coordena diferentes projetos inovadores na área da avaliação e formação de professores e é, ainda, responsável pelo desenvolvimento de soluções digitais em educação e avaliação de alunos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Não posso deixar de dar os parabéns aos autores do livro, pronto, que é de facto também uma das razões de estarmos aqui hoje. E seguindo um pouco o que a Mafalda dizia, de facto há rios, há mares, há oceanos de escrita sobre educação e também sobre avaliação, e há no mundo, digamos, dessa múltipla escrita relativamente poucos exemplos daquilo que são o retrato da realidade, e faz falta nós olharmos para a realidade. Como já foi aqui dito, de facto a realidade constrói-se não necessariamente com grandes invenções. Neste momento na educação não há muito para inventar, há muito talvez para aplicar aquilo que já está, digamos, estudado, investigado e que tanta dificuldade existe em implementar. E de facto a avaliação é talvez um dos fatores, enfim, não quero pegar para já, pode ficar para depois a questão do acesso ao ensino superior, que obviamente concordando inteiramente com o Adelino, é o cancro, e eu já o disse várias vezes, de muito do que se passa no sistema de educação e em particular na avaliação, embora também muito alicerçado no mito de que é preparando e fazendo testes, que é a forma de preparar os alunos para fazer um exame. Isso é um mito, é um equívoco profundíssimo, portanto, que é fundamental desmistificar. Aliás, os resultados provam isso cabalmente. Os resultados em Portugal não melhoram, contrariamente àquilo que se possa pensar, e muito menos os resultados que os próprios exames nos vão mostrando. Portanto, há, digamos, uma manutenção de um status quo do ponto de vista da qualidade da aprendizagem e uma quase que imutabilidade do ponto de vista daquilo que é o papel da escola na promoção social, ou seja, que é na não promoção social e na manutenção, digamos, dessa situação, com honrosas exceções, obviamente. Mas, indo direto à questão, se há coisas que é difícil mudar, a avaliação é talvez daquelas onde seja mais difícil. E eu diria que
fundamentalmente, uma das grandes razões, e quando falo com professores, imediatamente surge mas eu até concordo com, eu até talvez estivesse disponível para, mas os pais. Os pais acham que, enfim, o discurso continua por aqui fora, ao que eu, enfim, contraponho que, bom, meus amigos, e agora pegando aqui um bocado do que o Nuno diz, eu também gosto muito de fazer paralelos com a saúde, nós não discutimos em regra com o médico, podemos duvidar da sua competência e se duvidamos vamos consultar outro, mas por norma não nos atrevemos a discutir a competência técnica do médico e, portanto, nós, professores, temos também que assumir essa tecnicidade, por muito que haja muito para aprender na avaliação, mas em relação a essa matéria. E, enfim, não obstante, é muito difícil contrapor relativamente a um conceito de avaliação que está, não é só os pais como entidade isolada na comunidade educativa, é a própria concepção de avaliação na nossa sociedade que está profundamente distorcida e que passa depois para a comunicação social e que aparece nos médias e por aí fora, e, portanto, é muito difícil combater isso, mas temos que começar por aí. A primeira questão para começar é logo esta, pegando um pouco naquilo que dizia, que é, nós confundimos, e vamos a reboque dessa confusão, entre avaliação e classificação. E, portanto, estamos completamente contaminados, completamente enredados na questão da avaliação traduzida apenas e só em classificação, em resultados, em notas, em médias. E, portanto, enquanto não fomos capazes de distinguir e fazer distinguir aos alunos, que também, obviamente, vão sendo progressivamente contaminados, e como o Adelino diz e bem, logo desde crianças, não talvez no pré-escolar, mas logo que entram no primeiro ano do primeiro ciclo, vão logo começando a ser vacinados relativamente àquilo que é fazerem fichas e, portanto, a um modelo de avaliação que é muito restritivo e é muito redutor. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos que todos compreendam que há um momento para avaliar e um momento para classificar, e que são coisas, embora intrincadas, muito ligadas, são perfeitamente dissociáveis, não vamos conseguir, fundamentalmente, mudar a avaliação. Eu costumo dizer, avaliação, aliás, faço esta pergunta, quando é que os professores, verdadeiramente e de uma forma que já não poderão alterar, têm que tomar decisões sobre a classificação dos alunos? E, na prática, isto só acontece no final do ano. Portanto, até ao final do ano letivo, quando formalmente nós atribuímos uma nota e ela tem impacto, tudo o que deve acontecer, tudo o que pode acontecer é avaliação. Dito isto desta forma, significa que a informação que se colige tem que ter uma dimensão qualitativa. Formativa, até me custa utilizar a palavra porque ela está tão gasta que perdeu o significado, mas eu traduzo-a em algo como a obrigatoriedade de garantir feedback com qualidade, portanto, técnica, enfim, que alguns professores também ainda pateiam um pouco sobre aquilo, como é que deve ser feito, mas lá chegarão. Qualidade técnica, oportunidade, frequência, portanto, não é fazer, digamos, pontos de situação de 6 em 6 semanas ou 4 vezes no ano. E envolvendo os alunos, e pegando um pouco naquilo que se viu aqui nesta experiência, os alunos ativamente a fazerem coisas, a participarem, envolvendo os alunos como atores verdadeiramente participativos na avaliação, na sua autoavaliação, na sua autorregulação, explorando uma coisa que nós agora aparentemente descobrimos na pandemia, que é que, afinal, muitos alunos conseguem ter um elevadíssimo grau de autonomia, têm muito mais autonomia do que aquilo que nós pensávamos. E isso tem que ser, de facto, trazido para a avaliação. E porquê? Por uma razão simplicíssima. Porque nós somos humanos, nós todos os professores somos humanos e temos uma limitação, que é uma limitação de tempo. E é uma limitação da nossa relação com o outro. Fazer uma boa avaliação implica eu estar profundamente conhecedor do que o outro é o aluno, de facto consegue fazer, como é que faz, como é que pensa, como é que desenvolve a sua aprendizagem. Ora, isto é humanamente impossível fazer-se com o número de alunos que, em regra, muitos professores têm. E o nosso sistema está de tal maneira pervertido, não é só nesta questão das notas, está pervertido também do ponto de vista do currículo, porque se já pensaram bem, quanto mais alunos eu tenho, portanto significa que estou envolvido na lecionação de disciplinas com pouca carga horária, menos tempo eu estou com cada aluno. E, portanto, digamos, a capacidade de não os conhecer aumenta exponencialmente. Pelo contrário, se eu tenho, de facto, cargas horárias mais pesadas, normalmente também isto já acontece sobretudo no secundário, eu consigo, apesar de tudo, condicionar o número de alunos. E nós andamos muitas vezes aqui a reboque de uma discussão que para mim é uma discussão lateral, que é o do número de alunos por turma, quando para mim aquilo que deveria estar a ser discutido é o número de alunos por professor, que não deveria devia ter um teto, além do qual não iria, independentemente do número de turmas que nós tivéssemos, porque isso implicaria esse tal conhecimento. Mas termino já só dizendo o seguinte, e falando um pouco da experiência, se quiserem, daquilo que tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido com algumas escolas, e conto um episódio muito engraçado que de facto ilustra aquilo que pode ser ou que deve ser a mudança do ponto de vista da avaliação. Numa das escolas, enfim, não vou dizer qual, onde há mais tempo eu estou a trabalhar e que avançou com as propostas que eu tenho apresentado do ponto de vista de desenvolver ferramentas que permitam informar os alunos de como é que deve ser o seu processo de aprendizagem, que os obriga a estar envolvidos na avaliação,
que permita aos professores que os alunos aprendam a participar, a conhecer como é que vão sendo avaliados, que diversificaram a avaliação, que têm múltiplos momentos de avaliação, que já não dependem dos resultados dos testes, que dão oportunidade aos alunos de que, se falharem numa avaliação, isso não vai imediatamente ser cristalizado e registado numa grelha Excel para fazer média com qualquer outra informação. Não, é apenas uma informação, tem um caráter informal, é transitório, é até ver se melhora. E, como eu também dizia antes da sessão começar e por falar no início na questão dos pais, porque os pais são atores importantes, nós, para fazermos a mudança na avaliação, devemos fazê-la com os pais, devemos falar com os pais, explicar aos pais. Muito surpreendentemente da experiência que eu tenho, e eu alterno entre o ser otimista e pessimista. Gosto de ser otimista porque acredito que as coisas de facto vão mudar. Às vezes prefiro ser pessimista porque ser pessimista é mais desafiante. Se nós caímos numa situação, está tudo bem, amolecemos, se não está bem, isso constitui um desafio. E com a questão dos pais, eu dizia, bom, mais vale prevenir que remediar, é importante falar com os pais. Então, nessas escolas eu proponho sempre falar com os pais. Portanto, há sessões de formação com os professores, há trabalho com os professores, trabalho técnico, mas há sempre uma sessão com os pais. E numa dessas escolas, o diretor disse-me, Hélder, eu tinha aqui uma ideia que era de, antes de falares para os pais, isto foi tudo feito em Zoom, foi tudo feito em janeiro deste ano, era interessante que alguns alunos e alguns professores que já estão a experimentar o modelo que nós estamos a implementar falassem, bom, ok, ótimo, excelente, assim foi. Portanto, tivemos crianças de 7º ano, 9º e secundário, 10º ou 11º, a contarem a sua experiência. E a experiência resume-se, no fundo, em 3 constatações. A primeira é de que estavam profundamente contentes pelo facto de passarem finalmente a conhecer quais eram os objetivos de aprendizagem, quais eram os critérios sobre os quais eles eram avaliados, quais eram, digamos, no fundo, os passos que eles tinham que dar quando não atingiam verdadeiramente a plenitude da aprendizagem. E a informação que tinham que consultar, o caminho que tinham que seguir, a metodologia que podiam desenvolver, tudo isto num quadro de grande autonomia. Isso era uma coisa que eles não estavam habituados e que passaram a estar habituados. A segunda, faz parte do pacote, que é o de quanto tem uma determinada avaliação, se ela não corresponde àquilo que são as suas expectativas, há obrigatoriamente a necessidade de retomar a aprendizagem, de reforçar a aprendizagem, e é-lhes dada uma nova oportunidade de avaliação, portanto, o que eles chamam de termos uma nova oportunidade, portanto, isso altera completamente a concepção do que é fazer um teste, do que é fazer uma prova, do que é fazer um debate, do que é fazer uma apresentação, porque se algo correr mal, aquilo que eu dizia no princípio, ao longo do ano, até ao lavar dos cestos, nós podemos sempre rever aquilo que é a avaliação. E uma terceira constatação que eles diziam, agora só tem um senão, é que temos muito mais trabalho, o que eu acho que é extremamente positivo. E porquê é que têm mais trabalho? Porque eles estão permanentemente envolvidos, ativos naquilo que é o controle, a monitorização. Eles têm um trabalho, eles têm uma tarefa, eles têm uma atividade, eles têm feedback do professor perante essa atividade e têm que registar aquilo que é o seu desempenho. E têm que, no fundo, confrontar esse registro com aquilo que é o registro do professor e têm que descobrir outros caminhos, eventualmente, para poderem melhorar. Portanto, têm esta oportunidade de melhorar. E isto, no fundo, sumariza aquilo que podem ser algumas mudanças. Como vos digo, isto não tem rigorosamente nada de novo, faz parte da investigação que vem de há muitos anos a esta parte. Agora, a verdade seja dita, é que nós hoje, se pensarmos bem, na avaliação que temos, na avaliação que fazemos aos nossos alunos, não foi diferente daquela que nós tivemos. Eu digo daquela que estamos aqui já, enfim, pessoas já no terço final da vida, portanto já leva muitos anos, e se recuarmos ainda mais e se recordarmos daquilo que poderá ter sido a nossa conversa quando éramos crianças com os nossos pais e quiçá com os nossos avós, a avaliação que eles tiveram não terá sido, grosso modo, muito diferente daquela que infelizmente ainda continua a existir. Pelo lado positivo, é claro que há bons projetos, é claro que há muita inovação, mas o que é preciso fundamentalmente, e isso acho que é de facto uma tarefa que nunca mais vai acabar, que é que isso ganhe asas, que se generalize, que se torne, digamos, algo que aconteça de uma forma plena nas escolas. Não como o Nuno dizia aqui, é verdade que de vez em quando isto começa numa sala de aula, é, digamos, a carolice de um professor. Não pode ser. Eu acho que, de facto, a mudança ela tem que estar claramente embebida na comunidade educativa. É claro que vai sempre começar por alguns inovadores, mas tem que rapidamente alastrar, porque senão, por experiência própria, quando as coisas começam, há um pioneirismo, há aquele que faz, aquele que inova, se não há alguém que agarre, que difunda, que dissemine, que ganhe dimensão, que ganhe escala, vai tendencialmente morrer
e, portanto, quando esse alguém vai para o outro lado, a experiência foi-se e voltamos para trás. O Adelino expressou aqui uma preocupação que também é a minha, tem a ver com as tecnologias, tem a ver com esta dimensão de olhar para a escola de uma maneira diferente, de envolver os alunos de uma maneira diferente, que é, eu tenho muito medo que o pós-pandemia nos faça dar passos atrás. E, portanto, acho que, enfim, ainda bem que a pandemia está a acabar e, portanto, talvez tenha sido pouco tempo para consolidarmos alguns destes processos, mas era importante que em cada escola, e eu aí acho que não depende da tutela de todo, em cada escola houvesse, de facto, uma grande sintonia das lideranças e das lideranças intermédias no sentido de consolidarem, cimentarem muitos dos processos que aconteceram, porque esses, mesmo que não sejam em si mesmos, eu diria, grandes, muito inovadores, eles abrem portas para a inovação e para a mudança. E, de facto, a avaliação, termino dizendo que ela, não é por puxar a brasa à minha sardinha, claramente determinante porque altera tudo. E fazer isto que eu estou a contar na avaliação implica mudar as metodologias, implica mudar os instrumentos que se vão utilizar, implica mudar indiretamente muita coisa que de outra forma efetivamente não se muda, e implica fazer uma outra coisa que para mim é particularmente importante, que é contribuir para alavancar a qualidade das aprendizagens. Nomeadamente, nós avaliamos muito, enfim, tentando obviamente captar e aproveitar o melhor dos nossos alunos, mas numa perspectiva ainda muito superficial, e isso é muito evidente nos resultados dos estudos internacionais, que é a percentagem de alunos portugueses que estão nos níveis mais elevados, portanto, que implicam processos cognitivos mais complexos a nível das avaliações internacionais, ainda é muito, muito, muito insuficiente, e isso é fundamental porque o futuro das nossas crianças, o futuro do seu sucesso, não se faz com o papaguear e o reproduzir conhecimento, faz-se com outros processos mais complexos que é preciso desenvolver. E eu acredito que nós temos capacidade para isso, do lado dos docentes, do lado das crianças não tenho dúvida nenhuma, porque de facto eles são um mar são uma janela aberta para receber informação. Demos-lhe nós espaço para eles pensarem, criarem, desenvolverem e serem inovadores. Muito obrigado.